No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre renda certa ou anuidades. Então, seguindo essa sequência, onde nós falamos de matemática financeira, nós já falamos sobre juros. Vocês podem assistir os vídeos anteriores que falam sobre juros. Hoje nós vamos falar sobre como que nós podemos calcular os valores que nós teremos de recebimento quando nós fazemos um investimento. Então, nós vamos falar de renda certa e dos outros tipos de renda, como renda perpétua, renda finita, renda infinita. E aqui, nessa figura, vocês conseguem ver uma representação gráfica de um fluxo de caixa, onde eu tenho as entradas que acontecem em um determinado período, ou seja, as entradas elas determinam os recebimentos. Então, nesse caso aqui, nós tivemos aí 5 recebimentos de 40 mil reais. E em alguns casos, quando nós falamos de renda certa, o que nós vamos precisar encontrar? Nós vamos precisar encontrar qual foi o valor investido para que eu tenha essa renda de 40 mil reais todos os anos ou todos os meses, tá? Então, é interessante que vocês vejam que quando nós falamos de fluxo de caixa, por que nós fazemos esse fluxo de caixa quando nós falamos em renda certa ou renda perpétua? Por quê? Nós precisamos identificar qual foi o valor investido. Esse valor investido, ele vai sempre ficar negativo, a setinha sempre vai ser para baixo. Por quê? Porque eu fiz uma retirada de dinheiro para investir para que no futuro eu tenha um rendimento. E quando nós falamos em renda, tá? Nós precisamos identificar as duas situações em que podem acontecer a renda, tá? Eu tenho a renda das empresas, quando elas te emprestam dinheiro, por exemplo, quando um banco te empresta dinheiro, ele vai ter um rendimento do valor que você vai pagar todos os meses. Então, por exemplo, se você fez um financiamento de 20 mil reais e dividiu esse financiamento em 24 prestações, todos os meses você vai ter que pagar um valor X ao banco. Então, essas parcelas que você vai pagar ao banco, para o banco, elas vão representar um rendimento. Agora, se você é um poupador e pegou uma determinada quantidade de dinheiro e investiu esse dinheiro em determinado banco ou em algum outro tipo de investimento, então o valor que o teu investimento vai render, ele vai ser o quê? Ele vai ser positivo para você. Ele vai ser uma renda para você. Então, quando nós falamos de renda, tá? Nós sempre vamos pensar nesses dois agentes. Ou no agente poupador, que guardou o dinheiro e investiu para ter uma renda desse investimento, ou naquele tomador, que é aquela pessoa que precisa tomar o dinheiro emprestado e vai ter que pagar por esse valor, por esse empréstimo que ela fez, tá? Então, quando nós falamos em renda, nós sempre vamos falar desses dois casos. E para que algo seja considerado renda, ela precisa seguir alguns parâmetros, alguns princípios. Ou seja,
Para que algo seja considerado renda, ela vai precisar ter o quê? Ela precisa ter um número de pagamentos ou recebimento. Como eu falei, se você tomou dinheiro emprestado, você vai ter um número de pagamentos, ou seja, eu vou pagar em 24 vezes. Então, isso é uma sequência. Ou se eu fiz um investimento para ter retiradas semestrais, então eu tenho um número de recebimento. Toda renda ela vai precisar ter um valor de recebimento, né, ou de pagamento, quando nós falamos de empresa. E ela também ela vai ter o quê? Ela vai ter uma data de vencimento, ou seja, eu vou pagar esse financiamento por 24 parcelas. Então, no final dessas 24 parcelas, vai terminar o financiamento. Então, as rendas, elas se classificam levando em consideração a periodicidade, o vencimento, a data de início. E em relação às rendas, tá? Nós temos que as rendas podem ser temporárias ou elas podem ser perpétuas. Uma renda temporária é aquela, por exemplo, que você investiu em uma LCI de 180 dias. Então, o prazo dessa LCI é de 180 dias. No final desses 180 dias, o teu recebimento vai cessar, porque o teu investimento tem um prazo certo. Então, já a renda perpétua, ela é aquela renda infinita, por exemplo, que você vai fazer um investimento para que você receba enquanto você for vivo. Então, ela não vai, dentro do momento em que você está vivo, ela não vai parar, né? Enquanto a variação dos elementos, você pode ter uma renda certa ou uma renda aleatória. A renda certa é aquela renda que é fixada. Então, eu sei que o meu recebimento vai ser ali 4% ao mês ou 4% ao ano. Já a renda aleatória é aquela que é indexada, levando em consideração, por exemplo, a taxa Selic. Então, toda vez que a taxa Selic varia, a renda também varia. Em relação às rendas, elas podem ser também constantes ou variáveis, né? Aquelas rendas constantes são prestações iguais, como, por exemplo, quando você compra uma geladeira em 12 prestações iguais. E as rendas variáveis são quando os valores eles vão aumentando de acordo com o teu investimento. Então, por exemplo, se você faz uma conta poupança onde você faz uma meta de depositar R$100 todos os meses, o valor do seu rendimento ele vai variar todos os meses, porque todos os meses você fez um aporte novo de capital. Em relação à periodicidade, ou seja, a quantidade de tempo que você faz, essas rendas elas podem ser periódicas ou não periódicas. As periódicas é como eu acabei de falar, o exemplo da poupança, onde você faz um pagamento todo mês, e a não periódica, você faz um único investimento fixo e vai receber aquilo em um determinado período. Em relação ao vencimento, tá? Essa questão do vencimento, ela vai variar de acordo com o teu tipo de investimento, porque, por exemplo, você pode investir na poupança, onde eu tenho
o recebimento a cada 30 dias. Ou ela pode ou quando eu estou falando de empréstimo, tá? O que vai acontecer? Ela vai acontecer aí no final de um determinado período que foi acordado, por exemplo. Compra financiada em 3 pagamentos mensais, ocorrendo o primeiro pagamento em 30 dias. Então, isso é uma renda postecipada. O que quer dizer uma renda postecipada? A renda postecipada é aquela que você faz quando você faz a compra hoje, mas você só vai pagar daqui a 30 dias. Ou seja, você posterga a data do pagamento. A renda antecipada é aquela que você já recebe o teu rendimento no período em que você, no ato do seu investimento. Por exemplo, compra financiada em 3 pagamentos mensais, ocorrendo o primeiro pagamento no ato da compra. Ou seja, você não posterga o primeiro pagamento, você já faz esse primeiro pagamento no ato da sua compra. Então, em relação ao início de pagamentos, né, ele pode ser imediato, quando você, por exemplo, faz uma compra e a primeira parcela é no ato, ou ela pode ser diferida quando o primeiro pagamento é devido em um determinado período que é acordado com o banco, com uma financeira. E aí, quando nós falamos em renda, existem algumas situações que podem acontecer, tá? Um termo que a gente vai ver muito é esse PMT. O que significa o PMT, traduzindo para o português? Significa valor de cada termo de renda, ou seja, o valor da parcela que vai ser paga quando nós fizermos uma compra parcelada e nós precisarmos encontrar qual vai ser o valor dessa parcela. Nós temos também uma outra situação que pode acontecer, que é quando nós vamos precisar encontrar o valor que deve ser investido para que nós tenhamos uma retirada, por exemplo, de R$300 todos os meses por um determinado período. Então, quando nós precisarmos encontrar o valor da parcela, a fórmula vai ser PMT, que é igual a PV, que é o PV é a mesma coisa que capital inicial, ou capital investido, ou o valor do bem no qual nós precisamos adquirir, vezes I, que é a taxa, vezes 1 mais I elevado a N, que é o período, dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Quando o objetivo for encontrar o valor inicial, a nossa fórmula vai ser valor da parcela, que é o PMT, dividido por I vezes 1 mais I elevado a N, que divide 1 mais I elevado a N menos 1, tá? Então, os termos, eles funcionam como se nós estivéssemos calculando juros, onde eu tenho que N é o meu número de pagamentos, o meu I é a minha taxa efetiva de juros, o PV é o valor da renda na data focal, ou seja, é o valor que eu preciso investir no momento inicial para que eu tenha um determinado rendimento. E mais para frente, nós vamos ver também a questão do valor futuro, que é o valor no qual nós iremos resgatar, somando o valor investido mais o valor dos rendimentos, que é o que eu trago aqui, essa relação entre o valor dos pagamentos e o valor montante, ou seja, o valor futuro.
futuro, onde a fórmula do valor futuro eu tenho aqui o valor das parcelas que serão pagas, mais o valor que é igual ao valor futuro, vezes I, vezes a taxa, né, dividido por 1, mais I elevado a N, menos 1. E agora, eu tenho um exemplo aqui para vocês, que eu vou trabalhar, onde nós vamos ter aí o valor futuro. Então, diz o seguinte: uma pessoa deseja construir uma poupança futura para adquirir uma mercadoria cujo valor é R$5.000. Para tanto, ele resolve efetuar 4 depósitos mensais iguais e postecipados numa conta remunerada à taxa de juros de 5%. Qual o valor desses depósitos mensais? Admita que o preço da mercadoria permaneça constante. Então, nessa situação aqui, eu sei que o bem que eu quero adquirir, ele vai custar R$5.000. E eu preciso saber quanto que eu vou precisar depositar em 4 meses. E eu sei que a taxa de juros cobrada por essa empresa é de 5%. Então, qual é o valor da parcela, qual é o valor do pagamento que eu vou ter que depositar durante 4 meses para que eu consiga, no final dos 4 meses, ter o montante de R$5.000. Para isso, eu preciso identificar quais são os elementos da minha questão. Eu tenho que o valor futuro é de R$5.000, a minha taxa de juros é de 5%, eu preciso transformar ela em percentual. Então, ela vai ficar 0,0% e o meu período 4 meses. Tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou preencher a minha fórmula, tá? Onde eu sei que o meu valor futuro é de 5.000 vezes a minha taxa, dividido pela progressão, né, que é representado por 1, mais 0,05 elevado a 4, menos 1. Onde eu sempre vou resolver primeiro o que está entre parênteses. Resolvendo a equação entre parênteses, eu vou ter 1,21550625. Diminuindo esse resultado por 1, eu vou ter 0,021. E dividindo 0,05 por 0,0215506, eu vou ter esse resultado de 0,23212, onde o valor para encontrar o valor da minha parcela, vou multiplicar 5.000 vezes esse resultado. Então, eu vou precisar fazer 4 depósitos de R$1.166 durante 4 meses, para no final desses 4 meses eu conseguir aí ter o valor total de 5.000. Um outro exemplo agora, onde você vai precisar encontrar o valor presente. Para isso, nós vamos ter o quê? Agora a questão é a seguinte: determine o valor presente para a renda postecipada constituída por 10 prestações mensais de 10.000 e a taxa de juros de 5%. Então, nesse caso, eu sei que o meu investimento vai me trazer um rendimento de R$10.000, tá? E eu preciso saber quanto que eu preciso investir para que eu tenha um rendimento de R$10.000 por 10 meses. Para isso, eu vou usar a fórmula do PV, onde eu tenho o valor aqui do PMT, que é o valor das minhas parcelas, né? Que cada parcela aí equivale a R$10.000,
dividido por I vezes N, abre o parênteses, 1 mais I elevado a N, que divide 1 mais I elevado a N menos 1. Onde eu vou ter aqui 10.000 dividido por 0,05 vezes 1 mais 0,05 elevado a 10, que divide 1 mais 0,05 elevado a 10 menos 1. Resolvo primeiro o que está entre parênteses. Depois eu faço essa primeira divisão, onde eu divido a taxa, dividido pelo resultado da segunda equação. E aí eu vou ter 10.000 dividido por 0,081444713, onde eu vou encontrar o valor aqui no qual eu preciso fazer o depósito, o valor inicial de R$ 77.217,35. Então, eu vou precisar investir R$ 77.217,35 para ter um rendimento durante 10 meses de R$ 10.000 por mês. Então, o que eu quero agora? Que vocês deixem as dúvidas de vocês relacionadas a esse tema. Vocês escrevam nos comentários as dúvidas que vocês têm em relação a esse tema.